TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Panorama Econômico de hoje, que é exibido aqui pelo Canal Universitário de Fortaleza e tem um apoio cultural do Corecon Ceará, o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará, está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o engenheiro Roberto Marinho. Ele é presidente da Ceará Trade e da Câmara Brasil-Angola no Ceará. O outro convidado é o engenheiro Joaquim Bento Cavalcante Filho. Ele é assessor da Companhia Docas do Ceará. Eu vou pedir um pequeno intervalo. Se você quiser sugerir temas aqui para o programa, basta enviar um e-mail aqui para fgftv@fgf.edu.br. Em 28 de janeiro de 1808, Dom João VI ordenou que os portos fossem abertos para as nações amigas. Foi a partir desta decisão que o Brasil passou a manter relações internacionais, permitindo o desembarque de mercadorias de diferentes procedências e o embarque dos nossos produtos para o mundo. Há mais de 200 anos, portanto, o Brasil está integrado ao processo de globalização, competindo de forma ativa com países de economia mais fortes. No governo do presidente Itamar Franco, foi promulgada a Lei 8.630/93, conhecida como a Lei de Modernização dos Portos. Essa lei tornou possível o investimento do setor privado e no setor público dos portos, concedendo oportunidades para as empresas atuarem no setor, tornando-se mais competitiva, e alavancou-se o mercado a partir de melhor e maior competitividade. Investimentos em infraestrutura e modernização e foram importantes para o Brasil ocupar sua posição no mercado internacional. Em 2001, foi criada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que tem por objetivo principal regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviço de transportes aquaviários e de exploração de infraestrutura portuária e aquaviária para garantir a movimentação de pessoas e de bens dentro dos padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade de fretes e tarifas. Já em maio de 1907, foi criada a Secretaria Especial de Portos, visando colocar os portos brasileiros no mesmo patamar dos portos mais modernos e eficientes do planeta. A criação da Secretaria Especial de Portos pelo governo Lula foi um importante avanço, pois colocou o assunto como prioridade nacional. O Porto de Fortaleza está acompanhando esse novo cenário internacional? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar aqui com o engenheiro Roberto Marinho. Olha, felizmente sim.
Nós vemos a recente dragagem do porto aumentando o calado, que isso aí era uma necessidade acalentada já há bastante tempo. E também a questão do terminal de passageiros, fazendo com que se separe cargas e pessoas, que consegue dar uma fluidez às cargas e espaço também para armazenamento. Eu acho que muito ainda tem que ser feito, mas isso não é uma propriedade só do Porto de Fortaleza. Essa questão de infraestrutura ela tem que ser toda trabalhada e melhorada, mas o importante foi começar e a determinação, e a coisa realmente está avançando bem e já temos obras concluídas, né? Professor Joaquim Bento Cavalcante. Bom, com o auxílio da Secretaria de Portos, primeiro com o ministro Pedro Brito e agora mais ainda com o ministro Leônidas, o Porto de Fortaleza tem conseguido, quer dizer, uma implantação de inúmeros investimentos importantes, fundamentais, eu diria. Um deles é exatamente essa dragagem que ele se referiu, que vai ser concluída agora no final de outubro, e a profundidade do porto, que era de 10 metros, vai passar para 14 metros. Depois teve a derrocagem, que é a retirada de pedras no terminal de trigo. Pouca gente sabe que o terminal de trigo de Mucuripe é o segundo do Brasil a movimentar trigo. Então, estamos aprofundando para 11,5 metros e há o projeto já para aprofundar para 13. Em seguida, outros melhoramentos como sistema de combate a incêndio, fundamental, sistema de abastecimento d'água, nova pavimentação, troca de todas as defensas. A pavimentação está sendo contratada agora por 18 milhões. O terminal de passageiros, que ele se referiu, por 130 milhões, o edital foi lançado segunda-feira. E muitos outros. Por exemplo, uma coisa importantíssima que o Porto está estudando é a parte do bom relacionamento com a alfândega. Porque, até para a exportação, é importante esse relacionamento com a alfândega para que haja uma troca, parceria, e isso tudo facilite a liberação das documentações para a exportação. Os portos do Brasil, de um modo geral, eles demoram muito a liberar a documentação. Mas a CEP, a Secretaria de Portos, está criando o Porto Sem Papel, que é uma inovação. E com isso, a ideia é desburocratizar cada vez mais o processo de exportação. De maneira que o Porto de Fortaleza, que estava em dificuldade até 2007, hoje ele está congestionado. O porto está sem cais para atracar navio, porque navio demais. Não tem áreas para armazenar, todas ocupadas com cargas. E já se pensa até em expandir o porto mar adentro, criando áreas, aterrando, criando áreas, se esse pool de cargas continuar, criando área para aumentar a oferta de armazenagem para os usuários. Então, o que é que acontece? Quem ganha com tudo isso, principalmente, é a economia do estado do Ceará. Porque enquanto alguns estados têm poucos portos, o Ceará conta com 2, que não são concorrentes, é importante ver isso. Eles são complementares. As grandes cargas vão para o Pecém e as cargas menores para Fortaleza. E os dois se complementando em favor da economia do estado do Ceará. Mas eu queria colocar o Roberto na conversa exatamente para ele dizer isso. Qual a importância do Porto do Mucuripe para esse trabalho de relações internacionais e em relação ao outro porto, que já é um porto de carga e se realmente, na sua opinião, não é conflitante? Não, eles são realmente complementares, e o mais interessante é que, de acordo com a localização dos dois, a origem dos produtos também é favorecida, porque, de acordo com a geografia, aonde ele tiver, é mais fácil ir para um ou para outro porto. O que vai acontecer agora, na minha visão, que vai afetar bastante essa movimentação, e a meu ver de forma positiva, com a crise na Europa e nos Estados Unidos. Essa é uma visão minha. As rotas marítimas vão sofrer algumas transformações.
Então, nós vemos que o Brasil está com um interesse muito grande em se desenvolver na questão do comércio exterior, andou patinando aí um tempo, e a intenção, inclusive, com o plano que foi lançado pelo governo Brasil Maior, é de dar esse incentivo às indústrias e às comerciais exportadoras para aumentar o fluxo tanto da exportação quanto da importação. Então, com essa mudança das rotas, que eu acredito que ela vai acontecer, porque o Brasil, como eu acabei de falar, e a África, no outro lado, se desenvolvendo a despeito da crise. Mas se desenvolve pela mesma razão que o Brasil. Falta muita coisa para ser feito. Então, essa falta para ser feito, como eles não têm as indústrias ainda, eles dependem bastante de importações. E é nosso trabalho hoje, tanto na Câmara Brasil-Angola, quanto a nossa empresa, quanto a Câmara Brasil-Moçambique e a Brasil-Portugal, que são 3 câmaras fortes que estão atuando aqui no sentido dos negócios com a comunidade de língua portuguesa, tornar esse ambiente de negócios mais favorável. Agora, na medida que esse ambiente de negócios for se tornando mais favorável, entra a questão dos portos e dos aeroportos, para que eu tenha espaço para concentração de carga, porque em recente estudo que nós fizemos para a Associação Brasileira dos Sebrae estaduais, a base, nós vimos o seguinte: nós mapeamos todas as rotas existentes ao final de 2010 entre os portos do Nordeste e os portos da África. E o que acontece é que não existe nenhuma rota direta. As rotas elas vão para a Europa, vão para as Canárias ou para a Antuérpia e desce com os navios que vêm descendo com as cargas da Europa. Ora, se diminuir a quantidade de cargas na Europa, é o momento de começarmos a pleitear que tenhamos carga que não seja direta, mas que pelo menos vá para Cabo Verde e desça, que Cabo Verde, os 2 portos que tem, eles já estão muito bem estruturados e preparados para ser ponto, eles até chamam de placa giratória, para poder receber a carga e ser o transbordo. Então, eu acho que é momento de nós, além de implementarmos as melhorias em cada porto, que é o que está acontecendo, que a gente age de forma a criar a infraestrutura viária, de depósitos. A ZPE está se instalando aí e também já vai ser um potencial a mais, mas precisamos de local para concentração de cargas, precisamos de transporte. A Transnordestina vem aí também. Isso tudo precisa ficar pronto para o trânsito de mercadoria ficar mais rápido. E tem a parte que ninguém vê, que é a que foi citada, que é o relacionamento com a alfândega, com o Ministério da Agricultura. Todos esses órgãos precisam entrar em entendimento para que a gente tenha uma aceleração desse processo. Porque houve no passado recente problema com as frutas, tem problema com madeira, quer dizer, tudo que necessita de uma fiscalização eu tenho problema porque esses órgãos têm uma estrutura ainda pequena para a movimentação que nós temos. Então a coisa ela é complexa porque ela vai além da estrutura física. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Panorama Econômico, exibido aqui pelo canal Universitário de Fortaleza, e que tem o apoio cultural do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará.
programa Panorama Econômico, exibido aqui pelo canal Universitário de Fortaleza, que tem o apoio cultural do Corecon, Conselho Regional de Economia do Ceará. Queria colocar aqui o professor Joaquim Bento Cavalcante na conversa. Professor, a gente sabe da história do Porto do Mucuripe, né? Esse cais do Porto do Mucuripe, se eu não me engano, é de 39, né? O projeto começou naquela época e depois ele passou, as pessoas foram acertando devagar, né, o porto, né? Constrói um pedaço, depois constrói outro, depois... Mas esse impacto e que tem naquela área, seria o local realmente apropriado? Por que há necessidade de sempre você estar aumentando o calado dele dentro dessa área? E se agora com a Copa do Mundo, né, com esse grande evento que vai acontecer aqui, vai ficar congestionado com passageiros e como é que vai ficar a história dos cargueiros? Bom, antes de responder, eu queria só complementar ali do doutor Marinho, que a Companhia Docas está de olho nesse intercâmbio com o comércio com os países de língua portuguesa, sempre participando de reuniões, de encontros, e o nosso Conselho de Autoridade Portuária, que é um conselho que no Porto do Pecém não tem, porque só quem tem são as companhias docas, e é formado por um grupo de empresários, usuários e funcionários. Ele tem um assento do superintendente, do delegado da alfândega. Então, todas as reivindicações, todas as discussões, ele participa e com isso tem havido um estreitamento do relacionamento. Eles têm colaborado bastante, procurado. O problema é também muita de legislação. Às vezes a legislação é muito rígida, não é assim flexível para facilitar a coisa. Mas nós estamos lutando para que haja cada vez mais facilidade, tanto para exportação quanto para importação. Agora, com relação à sua pergunta do porto físico, o que acontece é o seguinte: hoje em dia, você não construiria mais um porto, assim, que aliás ele não foi construído dentro da cidade. A cidade foi que avançou. Eu me lembro que, quando foi construído esse porto, a cidade de Fortaleza só ia até o colégio militar. É tanto que a praia ali, que é chamada Praia do Futuro, era um local deserto. Era um local de treinamento de guerra do exército. Por isso que as pessoas diziam, ali vai ser a Praia do Futuro. E ficou esse nome até hoje. Esse nome, porque era um futuro que a gente não sabia nem quando ia acontecer. Mas a cidade cresceu e absorveu o porto, né? E o porto, então, ele tem sofrido um problema de assoreamento, mas esse problema de assoreamento não é por causa da localização. É porque também há uma coisa que a gente tem que explicar, que o mar, ele tem um rio, ele tem umas correntes que correm paralela à praia, e essas correntes transportam areia. É como se fosse um rio de areia paralelo à praia. E quando ela encontra um obstáculo, ela para. Então, ela encontra a bacia do porto, ali ela para. Nós mandamos estudar agora por uma empresa de São Paulo, a ASA, e ela calculou que entram por ano no porto 600 mil metros cúbicos de areia. Isso a preço de R$10 para tirar, são 6 milhões por ano que o porto tem que gastar para retirar esses 600 mil. Essa dragagem está sendo feita agora, de 6 milhões, a CEP está pagando para Fortaleza a quantia de 60 milhões de reais para tirar isso aí. Né? Então, isso tudo a fundo perdido. Por quê? Porque o porto não repassa isso para o usuário. Né? Se ele fosse repassar, a tarifa seria inviável. Né? Seria inviável. Agora, em relação à Copa do Mundo, a Copa do Mundo é o seguinte: o terminal de passageiro ele vai ficar totalmente isolado. O acesso não é pelo porto. O acesso é por fora, pela Avenida da Abolição. Essa Avenida da Abolição, ele entra ali perto do Serve Luz. O VLT vai até lá. A última estação do VLT vai ser lá onde vai ser construída o terminal de passageiros. Então, entrada e saída independente, totalmente independente de carga. Agora, o que pode haver, mas está sendo estudado, é um conflito com o tráfego da cidade, a mobilidade urbana, né? Mas isso a prefeitura está estudando,
Nós participamos muito de reuniões com a Prefeitura, com o Estado, sobre o problema da Copa, e sempre está sendo discutido isso, todas as obras, né, para melhorar. Uma coisa que vai melhorar bastante é a ponte do Rio do Cocó, a Sabiaguaba, que foi feita a ponte ligando Mucuripe ao anel viário. A ponte está pronta, o governo do Estado está providenciando a ligação da ponte até o anel viário e falta a Prefeitura ligar da ponte até o Mucuripe, que aí desvia o tráfego por fora da cidade. Não vai mais passar caminhão por dentro da cidade. Aí vai passar pela via. Pela avenida lá fora, contornando. Aí pega o anel viário, lá vai para outros estados ou vai para o PECEM. Pode ir também por lá. Para lá também. Porque o governo do estado está fazendo uma via também por fora da cidade, direto para o PECEM, sem via expressa, sem sinal, sem... Roberto Marinho, o que é que você pensa para a Copa do Mundo? Como é que vai acontecer esse comércio internacional? Vai ser bom que esse porto tenha essa capacidade? Vai ser muito bom, porque o que acontece, que é exatamente o que eu disse, o Brasil hoje, ele está sendo mais visto do que o que era, não só pela Copa, mas por tudo que tem acontecido nos últimos anos. Isso tornou o Brasil assim, uma espécie de vitrine, e as pessoas querem vir. O que nós precisamos fazer para aproveitar esse momento é o que eu tenho dito aos empresários em toda feira que eu participo, em todos os eventos, em palestra e tudo. O Brasil precisa, as nossas marcas do Nordeste, as nossas marcas do Brasil como um todo, precisam ir lá para fora. Elas precisam entender que mesmo com o mercado interno bom, eu tenho que destinar um percentual e buscar um mercado lá fora. E, aliás, um mercado falando a nível mundial, não é um mercado ou só na Europa, ou só nos Estados Unidos, ou só na África. Você tem que ter essa atuação mais pulverizada exatamente em função de se eu tiver a crise em um determinado país ou continente, eu tenho outro que está melhorando. Por diversos anos, ninguém queria fazer negócio com a África. Não quero, estigma tal, preconceitos tal. Ocorre que, hoje, quem está comprando são eles. E não são as commodities, que é o que tanto se fala, que o Brasil tem que vender os produtos com o valor agregado. É o que a África compra, porque ela não tem indústrias. Os países não têm indústrias. Então, eu vejo que o momento da Copa é um momento para expor a marca Brasil, e se as nossas empresas souberem levar as suas marcas com um nível de competência bom, nível de qualidade, preço e competitividade, a gente só tem a aproveitar. Agora, não podemos correr o risco de sofrer exatamente o contrário disso, ou seja, nós não termos as estruturas prontas e ficarmos conhecidos por ter feito uma propaganda e não cumprir. Isso vale não só para a Copa, mas para as empresas também. Eu digo, olha, não é porque você raciocinar que o mercado da África, eles são pouco exigentes, eu não tenho que me preocupar. Engano, tem que se preocupar sim, porque eles são extremamente bem informados hoje, estão acompanhando o que está acontecendo, só não fazem a produzir. E outra, as fábricas da Europa e dos Estados Unidos estão olhando para lá, não estou nem falando da China, que a China não está olhando, já está lá, e vai com tudo. Então, eu acho que o momento é extremamente importante, interessante, mas é um momento de ação. Não é um momento de ficar esperando que o governo faça, que a entidade A faça, que o Porto do Mucuripe faça. O Porto do Mucuripe faz, o Porto do PECEM faz, o governo do estado faz, e as empresas têm que fazer a parte delas. E aí, se aproveitarmos outra vez o momento para todo o marketing, ele utilizar exatamente esse reforço que nós temos, a dificuldade de vender as marcas é muito menor. Mas o empresário tem que levantar e tem que fazer o seu dever de casa. Eu queria colocar aqui o professor Joaquim, e mais uma vez para perguntar, porque quando eu vejo a mobilidade urbana de Fortaleza, eu fico muito preocupado com uma coisa chamada tempo.
O senhor acha que nós temos tempo realmente da gente executar todos esses projetos para que... Eu sei que lá no Porto não tem esse problema não, mas quando chega aqui, na cidade, já que a cidade abraça o Porto, a gente tem que fazer todas essas estradas, tem que ter toda essa mobilidade, nós vamos conseguir fazer isso a tempo, né, com os problemas que nós temos do ponto de vista legais, né? Vai fazer uma licitação, é uma coisa complicadíssima, né? As empresas entram, agraciado, aí entra, aí demora, aí tem que indenizar. O senhor acha que nós vamos ter uma cidade trafegável e caminhando para o Porto? Bom, eu tenho participado de quase todas as reuniões do Comitê da Copa. E digo o seguinte, o Castelão vai ficar pronto. Isso aí não tem dúvida. As obras de alargamento próximo ao Castelão, como aquelas avenidas, Paulino Rocha, aquelas outras, também essas vão ficar prontas. O VLT já está o edital lançado. Também esse vai ficar pronto. Não sei se vai ficar pronto o ônibus que ligaria Parangaba ao Castelão, porque era um trem sobre pneus, parando em estação com piso alto. Esse eu tenho minha dúvida se ele vai ficar pronto. Mas isso não inviabilizaria. Agora, A Dedé Brasil vai a Dedé Brasil vai ficar pronta. Agora, elas também vai. Agora, os viadutos da prefeitura vai fazer, é que eu não sei, porque são obras demoradas. Tem viadutos na Via Expressa, tem viadutos ali na Raul Barbosa. Esses estão a cargo da prefeitura, né? Acredito que eles estejam trabalhando. Eles dizem que estão trabalhando. Mas eu diria o seguinte, 80% do projeto, eu tenho certeza que não vai ficar pronto. Principalmente as obras do Estado. O aeroporto também, acho que não vai. Quer dizer, com essa totalidade isso. Talvez ele seja ampliado um pouco, porque são obras demoradas. Aliás, eles estão até trabalhando, estão até cancelando voos e tal. Não é? Isso é bom para o Porto, né? Quer dizer, o Porto vai vir mais gente através do Porto? Agora, a vantagem do Porto é a seguinte, o Porto vai ser o cartão postal da cidade, o cartão de visita. A pessoa vem de navio, desce no Porto, até aí nada demais. Mas aí ele passa a visitar a cidade, ele gosta da cidade e retorna. Quer dizer, o grande papel do Porto é o legado, para depois da Copa, não é? Exatamente por causa da propaganda que o Porto Bonito vai fazer. E aí, com isso, como vai aumentar o número de navios, que hoje nós temos em torno de 40 por ano, esse total talvez vá a mais de 100 por ano, quando esse terminal estiver pronto, e com todo o conforto, uma estação preparada igual ao aeroporto. Qual é a previsão de término desse para dezembro de 2013. Nós estamos pensando em começar em janeiro agora de 2012. Então, 24 meses ele estaria pronto. Então, aí sim, para a parte do turismo, que é uma fonte de renda muito grande para o Estado, né? O Porto é de fundamental importância. E as pessoas que vierem para a Copa de navio também vão passar a ser turistas, né? O que é que você acha, Roberto? Além de ser importante para o turismo, ele traz também o comércio exterior. Porque o que é que acontece? O país começa a ser mais visitado, a cidade começa a ser mais visitada, e começam a acontecer as missões empresariais, porque é interessante. Nós fizemos recentemente um encontro de negócios na língua portuguesa aqui em Fortaleza, e fizemos a apresentação de algumas cidades do interior. E os empresários estrangeiros ficaram surpresos com o tamanho e o potencial que as cidades têm. Ou seja, eles não tinham a mínima ideia de que isso acontecia. Nós sabemos que as capitais do Nordeste, salvo pelas praias, também não são conhecidas lá fora. Então, essa condição de trazer mais pessoas para cá vai dar a condição de sermos vistos. E se soubermos trabalhar isso bem, porque não podemos ficar, e esse é o meu receio, só na bela impressão da chegada no terminal. Com certeza. Tudo que acontecer durante esse período é importante. E a continuidade do legado, não é?
para que as pessoas sejam acolhidas, mas vejam que ali existem oportunidades e que os nossos empresários, os nossos estudantes que agora já estão, que estarão sendo profissionais na época da Copa, tenham essas oportunidades. Então, o turismo é uma ponta, mas os negócios vai ampliar muito e aí o centro de eventos vai ter a parte dele ocupada. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e cada um dos senhores tem 1 minuto para as considerações finais. Vou começar aqui com o engenheiro Joaquim Bento Cavalcante Filho. O senhor tem 1 minuto. Eu queria só dizer que a Companhia Docas tem se preocupado muito com essa parte da interação porto-cidade. Ela, por exemplo, para essa dragagem agora, ela contratou a Universidade Federal do Ceará para fazer um monitoramento ambiental pela primeira vez na história, se essa dragagem vai afetar alguma coisa as praias ou vai afetar a cidade. E ela fundou um centro vocacional tecnológico que está capacitando pessoas para trabalhar na área de turismo, na área de turismo em geral, restaurantes, etc., táxis, exatamente para que haja a mão de obra indispensável para atender o máximo turismo e fazer o que o professor falou, que depois que ele desembarca, ele encontra um ambiente saudável para poder gostar e retornar à Fortaleza. Ok, Roberto Marinho, o senhor tem 1 minuto. Bom, é mais um chamamento aos empresários e aos estudantes que aproveitem esse momento que a gente está vivendo e pensem em inovação, tecnologia, pensem em mercado externo. Agora, pensar em mercado externo não é só ter a vontade de ter o produto ocupando as prateleiras de outros países. É utilizar a estratégia e a inovação para fazer com que o seu produto realmente chegue. Como? Buscando os mercados, entendendo, estudando, visitando e promovendo dentro da sua indústria as melhorias que são necessárias. Se tudo isso for feito, se acreditarem no momento que nós, Brasil, estamos vivendo, se acreditarem no que o presidente Lula vem falando desde enquanto era presidente, que é estreitar o relacionamento Sul-Sul, quer dizer, nós temos todos os países da África, nós temos a própria Ásia, quer dizer, nós temos muita coisa aí para ser feito e o momento é oportuno. Então é só chamar realmente as empresas e os estudantes para se engajarem nessa ideia que quando chegar a hora de eles assumirem o leme das suas empresas, estarão preparados para o momento. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Panorama Econômico, que tem o apoio cultural do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. E voltamos na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.